O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e ancião do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção, mas um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados e bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Senhor tem preparado algo grandioso para todos nós. É que Deus preparado para nós algo tão grande que não conseguimos imaginar ou pensar com a nossa razão. Isso é banquete, Então, Jesus no Evangelho de hoje nos diz que está sendo preparado para todos nós, comparando com uma grande festa de casamento, que todos são convidados, na verdade. Então, banquete é símbolo da abundância da vida, da fraternidade, da felicidade e da alegria. Então, nós, todos os domingos, nós participamos nesse banquete do Senhor Jesus Cristo, e aí nós recebemos a comunhão. Então, banquete, então, um grande símbolo de amor também. É grande símbolo também da união, da união universal de Deus com todas as pessoas, todos os povos. Mas no Evangelho de hoje, diz assim, o rei preparou banquete para todos, para a festa de casamento de seu filho. Mas o que acontece? É que nessa parábola hoje nós podemos olhar que convidados não vieram, cada um deu uma razão, cada um tinha sua própria preocupação. E aí assim, o que acontece? E então ficou indignado com certeza com essas pessoas convidadas, e aí não vieram. E aí depois fala para seus empregados chamar todo mundo, vai nas ruas, chama aí todo mundo, festa de casamento está pronto, e aí
né, em todos os caminhos, né, ir lá e buscar ou, né, chamar essas pessoas. E assim, né, a sala de casamento ficou cheia. E aí sala de casamento fica cheia aí, né, o rei chega ali, olhando aí, um homem não estava com traje de casamento. E aí perguntando por que ele não respondeu nada, e aí, né, ele é retirado de casamento ali, ou de banquete aí. Né? E assim, sem olhar, né, nós podemos olhar que Deus é bom para todos nós. Deus é bom para conosco, né, gente? Ele nos oferece gratuitamente da sua amizade, concede, né, gratuitamente sua alegria, dessa alegria da salvação, com certeza nós, né, sabemos. Porém, poucos os que aceitam e também acolhem, né, com alegria a salvação que Deus tem oferecido para cada um de nós. Entenderam? Então, né, o Evangelho de hoje, então, né, traz essa mensagem que Deus não discrimina, Deus não exclui ninguém, Deus aceita todas as pessoas. Então, convidados recusam, né, para participar, né, nos banquetes por causa de próprios interesses, por causa de pessoas não precisam de Deus, ou algumas pessoas dizem assim, pessoas dizem que, né, não precisam de religião, assim, né, materialmente tudo tem, por isso que não precisam, né. Então, assim, né, muitas vezes, né, sentimos o vazio interior e aí nós queremos preencher com tantas outras coisas, mas somente Deus pode preencher nosso coração, né? Nosso coração preenche com amor, com paz, com bondade. Essas coisas são tão importantes para a nossa vida e somente Deus pode preencher, entenderam? Então, né, Senhor nos então convida todos, como Ele não exclui ninguém. Então, Deus tem essa, né, experiência de chamar os abandonados. Afinal de contas, quando os primeiros convidados não vieram, então, né, Deus convida os abandonados, os rejeitados, aqueles que, né, que não tem nada para oferecer. Então Deus convida a todos, né? Então convite é oferecido, né, para todos. Mas muitos vivem como, né, se Deus não tivesse importância na sua vida, entenderam? Ou outro lado, podemos dizer que nós colocamos prioridades, outras coisas em nossas vidas, né? Domingo, na verdade, é domingo do Senhor. É 1h30, tem que celebrar a Santa Missa, comungar corpo e sangue de Cristo Jesus e participar desse banquete de Cristo Jesus. Entenderam, gente? Então, é impressionante, né, meus irmãos e irmãs, até hoje, né, nós podemos olhar, né, irmãos também são convidados. E então, o Senhor convida todos, né, e exclui ninguém, mas quando convidado todos ali, tem que ter um traje de festa de casamento, né? Nós pensamos que muitas vezes nós recebemos o sacramento do batismo, a primeira comunhão, mas assim, ou crisma, outros sacramentos, mas nosso comportamento não é adequado, nosso comportamento não, né, conduz, né, como cristãos, como católicos ainda mais, né, podemos dizer, né. Então, né, isso também é importante. Agora, né, quando o Senhor estende, né, o convite para todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres, e então para todas as culturas do povo em geral. Então essa parábola, né, traz muitas mensagens para nós, né, de banquete, de símbolo da abundância, da vida, da felicidade, da fraternidade, da alegria. Então, né, quando Jesus oferece banquete para nós devemos então participar nesse banquete, né? Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a primeira leitura de hoje, né, já falado de Isaías, onde falado sobre, né, o banquete. Três coisas ali falado, né, de leitura de Isaías. O banquete que é oferecido para todos os povos e também, né, também retirado de todos os sofrimentos das pessoas, né, todo o povo, né, na verdade. E aí, terceiro aspecto colocado também, a morte destruída para sempre, com a eliminação de todo dor e sofrimento. Então, né, Isaías, então, quando, né, falado sobre esse povo, né, Senhor dos Exércitos dará, né, nesse monte para todos os povos o banquete de ricas iguarias, regando com puro vinho, servindo de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos, né?
Então, nesse sentido, né, significa também símbolo de abundância, da fraternidade para todas as pessoas. Né? Esses povos estão sofrendo, então, esse povo então dando essa alegria que o Senhor está oferecendo um banquete, né? Entenderam? Então, assim também nós podemos olhar na segunda leitura de hoje, São Paulo falando para a sua comunidade de Filipenses, né? Dizer que, né, tudo é posto naquele que me dá força, né? Então, tudo que é posto naquele que dá minha força. Então, né, São Paulo então olha então nesse sentido, dizendo que também pode ser na riqueza, pode ser na pobreza, né, não desviam objetivos, né, de Cristo Jesus, entenderam? E ele, né, então, né, olha então essa esperança sustenta, né, a sua vida, né? Então, quem sustenta a sua vida é próprio Deus, entenderam? Por isso que, né, São Paulo fala para a, né, comunidade, sei viver na miséria e também sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em todo e qualquer situação, né? Estando parto né, ou passando fome ou necessidade, tendo sobra ou sofrendo necessidade. Por isso que, né, São Paulo fala, tudo posso naquele que me dá a força. Entenderam? Então, né, segunda leitura também, então, São Paulo, né, coloca todos os sofrimentos, né, coloca diante do Senhor e ele espera no Senhor, porque é o Senhor que dá esperança para ele. Salmo responsorial de hoje, nós acabamos de ouvir, né, na casa do Senhor habitarei eternamente, né? E então, né, esse salmo responsorial de nós acabamos de ouvir, né, sabemos que, né, dizendo que o Senhor é meu pastor, que nada que me conduz, que não me falta alguma coisa, entenderam? Porque Ele guia meus caminhos mais seguros, né, Ele prepara para minha frente, Ele quer, né, preparar, né, conduz Ele que vai na minha frente, e felicidade vem do Senhor. Então, esse salmo bem conhecido, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, então, somos convidados, mais uma vez, olhar a nossa caminhada de fé. Né? Convite que Jesus nos oferece, não podemos recusar. Nós não podemos colocar nossos próprios interesses em primeiro lugar. Ao contrário, nós devemos colocar Jesus como centro de nossa vida, colocar Jesus como o primeiro lugar em nossas vidas, e não podemos viver como Deus, né, não tivesse tanta importância na nossa vida. Deus tem importância na nossa vida. Deus deve ser primeiro lugar na nossa vida. Deus é centro de nossa vida, entenderam? Então isso que, né, as leituras trazem a mensagem para cada um de nós, entenderam? Então, né, Deus, né, não pode ser tratado como, né, quando nós necessitamos alguma coisa para a nossa vida, ou quando nós sofremos, nós necessitamos do nosso Deus. Nós necessitamos Deus sempre, todos os momentos. Então, domingo, nós sabemos, né, pequeno banquete preparado para cada um de nós, né, cada celebração da Santa Missa. Isso também, né, realização de, né, o futuro banquete lá no paraíso, entenderam? Então, né, Deus coloca a todas as pessoas, todos os homens e todas as mulheres, né? E aí, muitas vezes, homens e mulheres fecham seus corações para Deus, mas Deus, né, sempre convida, entenderam? Então, o estilo de nossa vida também é importante para participar nesse banquete. Não adianta somente, né, dizer que somos cristãos, somos católicos, mas também nossa vida deve ser, né, seguir esse, né, caminho do bem, caminho de fraternidade, caminho da justiça. Então, nesse sentido, né, nós celebramos este mês das missões. Né, amanhã nós fazemos visita nas nossas comunidades, né, significa também, lembrando que nós somos missionários deste nosso batismo. Então, todos somos, né, somos missionários e missionários. Então, nós contribuímos para a realização de missão de Jesus Cristo, várias formas e várias maneiras. Então, né, amanhã, então, iniciamos, então, nossa caminhada missionária nas casas, nas famílias, que pedimos, né, Jesus abençoe todos os missionários,
essas casas que nós vamos visitar também, que as pessoas possam, né, sentir a presença do Cristo Jesus cada vez mais. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus, né, dê sua graça e força para cada um de nós e Deus nos abençoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.